Olá, tudo bem? Nosso Mentes em Pauta de hoje traz o tema honestidade. E eu quero começar com uma frase muito interessante. Honestidade é um presente caro e não espere de pessoas baratas. Não espere isso de pessoas baratas. Warren Buffett. Exato. Essa frase é maravilhosa. Honestidade. Interessante que assim, honestidade tem muito a ver com sinceridade, né? Sinceridade é sem cera, sem máscara, né? E só uma pessoa sincera pode ser honesta, concorda? Então eu diria que a sinceridade tem mais a ver com você não mentir para você e para os outros. E a honestidade é agir com essa sinceridade, é a ação da sinceridade. Eu acho interessante porque, assim, tem muitas pessoas que falam assim, você está duvidando de mim, você está duvidando da honestidade. Em geral, essas pessoas que fazem esse alarde todo não são sinceras nem honestas, porque quem Quem late muito, né? cão que late muito não morde, Não morde. ladra, né? Não morde. Então, eu me lembro de uma coisa que aconteceu comigo em 1992, 91 para 92, que eu fui estudar no Japão, e aí tinha um professor lá na Universidade de Tóquio, chamado Yasuo Ishihara. E ele era muito educado comigo, e eu dizia para ele assim, você gosta de brasileiros, né? Ele falou assim, gosto muito, mas vocês são muito traiçoeiros. Quando ele falou traiçoeiro, aquilo me deu impacto. Imagina, eu tinha um orgulho de ser brasileiro, uma coisa assim. Na época até fui por uma bolsa de estudo da Vale do Rio Doce, quando ainda era uma estatal, não era. Então eu tinha um profundo orgulho no meu país. É tempo da Varig também, né? Eu também tinha um profundo orgulho da Varig. E aí o que eu fiquei muito ofendida e ele foi tentar explicar. Ele falou o seguinte, claro que no inglês ali misturado com o japonês que eu não entendia nada, então tentei salvar pelo inglês. Ele falou assim, vocês são muito dóceis, vocês são muito risonhos, passam pra gente uma coisa de confiança. Aí ainda falou assim, samba, bossa nova, como se assim, se a gente tivesse todos os ingredientes para seduzir os turistas. Mas vocês têm uma coisa que é a dificuldade de falar a verdade. Vocês falam pra gente tudo que a gente quer ouvir, vocês não discordam, vocês sempre estão sorrindo, mas vocês saem, quando vocês saem e viram as costas, vocês vão falar o que vocês queriam ter falado para outras pessoas. Eu digo que é a fofoca horizontal, né? Então, em vez de falar na frontal, você faz horizontal. Você vira para cá e fala. Ele falou, isso é muito ruim, porque isso faz com que as pessoas não possam se corrigir, isso faz com que as pessoas não possam evoluir, e a gente nunca sabe se vocês estão falando a verdade ou não. É claro que eu não entendi muito bem isso naquela época, mas hoje eu realmente vejo que é assim. Como que as pessoas têm dificuldade? Você pergunta uma coisa para a pessoa, eu estou bem, você acha que está legal? A pessoa está ótima, né? Tipo assim, mas assim, com próprios vendedores de loja, né? Tipo assim, claro que eles têm que vender, mas existem roupas que ficam melhor com a pessoa, existem roupas que não ficam tão bem. Busca uma roupa que fica melhor. Você pode ganhar muito mais aquele cliente, né? Com certeza. Pela verdade, pela sinceridade. Eu acho que as pessoas honestas, elas têm muito mais, não sei se elas são melhores, né? Mas elas têm muito mais chance de ser felizes. Porque elas, falando o que elas querem, elas podem receber com mais facilidade aquilo que elas querem. Eles estão sendo verdadeiros com elas próprias também. Exatamente. Então, porque não está fingindo, né? Exatamente. Uma pessoa honesta, ela tende a atrair pessoas honestas ao lado dela. O grande questão é que a gente tem que saber ser honesto com educação. E o que você acha que faz hoje as pessoas terem essa dificuldade de falar? Porque às vezes ela quer, mas não fala. É uma insegurança? Podemos dizer que é uma falsidade? Não, eu acho assim, eu acho que as pessoas sempre tiveram dificuldade de ser honestas. Porque de alguma maneira as pessoas querem ser aprovadas. E existe uma mentira que é uma mentira social, que é aquilo que você faz para agradar, é uma coisa meio política, né? E eu acho que isso é até parte da educação. A gente é educado assim, olha, nem tudo se fala, você não fala aquilo que vai desagradar. E eu acho que a gente tinha que ter uma educação mais voltada à questão emocional. Não é nem tudo se fala. Você pode até falar tudo, depende da sua intimidade com a pessoa e depende da forma como você fala. Porque eu acho que assim, toda verdade pode ser dita, mas tem que ser dita com afetividade.
Porque senão você fica aquelas pessoas, ou então tem aquelas pessoas que são sincericidas, né? Aquelas que resolvem falar tudo o que elas pensam, a verdade absoluta, mas quando elas estão com raiva. E aí é caótico, porque elas magoam as pessoas de uma maneira muito forte, e eu digo que as palavras às vezes magoam mais do que uma agressão física. Então tem que ter muito cuidado. A gente tem que habituar a falar a verdade, e falar a verdade de forma doce, né? De forma a contribuir para o crescimento do outro e para o nosso também. Porque se a gente fala a verdade, a gente também está entrando em contato com a nossa essência, a gente está sendo franco com a gente e a gente pode produzir um comportamento mais generoso para os outros e para a gente. Eu até sempre falo assim, assertividade é algo muito importante. Entretanto, como fazer essa assertividade? Como eu vou falar isso? Exatamente. Né? Então, assim, ser verdadeiro não é sinônimo de você ser grosseiro. Você pode falar a verdade de uma forma gentil. Eu acho que isso seria assertividade, né? Você falar aquilo que você realmente pensa, aquilo que você deseja de uma forma gentil. O grande problema é que eu vejo isso, principalmente nos povos latinos, e os brasileiros estão incluídos aí, é que as pessoas falam a verdade quando estão nos seus limites, ou então quando estão com raiva. E aí explode. E sempre sai uma coisa ruim, carregada de uma energia mais negativa. E eu acho que isso tem que ser ensinado desde criança. Porque as crianças, por exemplo, até 4 anos mais ou menos, as crianças têm uma incapacidade de mentir. Então é aquela hora que você liga para uma amiga que tem um filhinho, uma filhinha de 2, 3 anos e fala assim, quero falar com a mamãe. Aí a criança fala assim, mamãe está fazendo cocô. É verdade. Né? E a mãe fala, não fala, mente. Não, eu acho que, tipo assim, todo mundo sabe que a mãe faz cocô, inclusive deve fazer, né? Que faz muito bem para a saúde. Mas a gente tem que aprender a lidar com isso, com a verdade. A criança não tem o tal filtro, que passa a ter esse filtro, sendo que a gente tem que aprender a filtrar, mas não esconder. A gente saber filtrar de forma delicada, lapidar aquele diamante e poder falar a verdade, sem esconder. Sem máscaras, sem né? Máscaras. Sinceridade é sem cera de máscara. Então, assim, eu acho que ser honesto é ser sincero nas ações, aquilo que eu falei. E eu acho que a gente só ganha. Porque tem gente que fala assim, pra que eu vou ser honesto que todo mundo é desonesto? Ok. As pessoas têm que entender que a gente não faz o que tem que fazer por causa dos outros, a gente faz pela gente, né? Pela nossa essência. E aí é um compromisso que a gente tem eu diria até transcendente. Está ligado à nossa dimensão espiritual, não está ligado a uma dimensão só terrena, né? Então, eu acho que as pessoas têm que aprender a ser mais sinceras, a ser mais honestas e fazer isso de maneira afetiva. Eu posso dizer que eu já ganhei um presente caro. Qual? A honestidade é um presente caro. Eu já ganhei a sua amizade. Amizades baratas eu tenho bastante. Mas a honestidade eu tenho na sua amizade. Você é muito honesta comigo e verdadeira. E eu espero que você também seja comigo, porque é isso que eu espero. Assim, eu sou absolutamente sincera com você e ajo honestamente. Exatamente. Né? E é bom ser assim. Obrigada. Obrigado.